Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia dominical. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: "O noivo está chegando, ide ao seu encontro." Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: "Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando." As previdentes responderam: "De modo algum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar com os vendedores." Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Ele, porém, respondeu: "Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, neste domingo as leituras proclamadas são Sabedoria, capítulo 6, Salmo 62 e 1 Tessalonicenses, capítulo 4. O 32º domingo do tempo comum nos aproxima pouco mais do encerramento do ano litúrgico. E por isso, já temos fortes indicações a respeito de sinais do fim dos tempos. É bem verdade que ninguém deve ficar tentado a espreitar quando será o fim dos tempos, em virtude de que o próprio Jesus, em outras ocasiões, alertou todos os seus discípulos de que ninguém saberá tal hora. Então, o que devemos fazer? Existirá um fim, isso é fato. E como devemos nos preparar? A liturgia hoje, de um modo geral, nos alerta a este respeito. Em primeiro lugar, não devemos nos preocupar com o fim, pois de um jeito ou de outro, este mundo acabará para todos nós que somos réis mortais. Acabará com a segunda vinda de Jesus, a parousia, ou acabará, pois cada um de nós temos um prazo de validade nesta vida, seja por tempo natural de uma vida mais longeva, ou por tantos outros motivos que podem encerrar o nosso viver neste plano de vida. Então, de um jeito ou de outro, nossa vida se findará. O que seria mais sábio e prudente fazer, já pensando neste aspecto de nossa vida? Ora, o mais sábio seria se preparar para este momento. A primeira leitura de hoje nos incita a buscarmos a sabedoria a todo instante de nossa vida. Então, lembremos que a sabedoria é um dos 7 dons do Espírito Santo. O Catecismo da Igreja Católica, se utilizando do próprio livro da sabedoria, diz assim: "Com efeito, a sabedoria é um sopro do poder de Deus." Olha só que delícia de ouvir isso para quem se aproxima de Deus e de sua sabedoria. A sabedoria é um sopro do poder de Deus, efusão pura da glória do Onipotente. Por isso, nenhum elemento impuro a pode tingir. Ela é o esplendor da luz eterna, límpido espelho da atividade de Deus, imagem da sua bondade, mais formosa que o sol e antecede a noite. Catecismo número 2500. Vejam, querido povo de Deus, quantos saberes podemos obter quando vamos ao encalço da sabedoria divina. Além disso, se diz que ela nos confere a prudência, que, aliás, na linguagem de Santo Tomás de Aquino,
a prudência pode ser vista como a mãe de todas as virtudes. Na questão 47 do artigo 6º, na segunda, Santo Tomás de Aquino escreve assim: a prudência ajuda todas as virtudes e opera em todas. Olha só, esta máxima de São Tomás encaixa-se perfeitamente nos moldes evangélicos de hoje. A parábola contada do Evangelho, um tanto que longa, refere-se à vigilância, sabedoria e prudência. Conta-nos que 5 jovens eram imprevidentes e outras 5 eram previdentes, e todas estavam esperando o noivo chegar. As imprevidentes, além de dormirem, deixaram suas lâmpadas se apagar e sem óleo, enquanto que as previdentes mantiveram suas lâmpadas acesas, pois levaram óleo de reserva consigo. Notem que a parábola, além de tantos detalhes, quer nos ensinar o quanto é importante estarmos sempre preparados para a chegada do noivo. Neste caso, seria a parousia, a segunda volta de Cristo, ou o nosso juízo particular. Então, o que fazer? Ora, se acreditamos fielmente na ressurreição de Cristo, como o próprio apóstolo assinala na segunda leitura de hoje, em primeiro lugar, devemos ser pessoas alegres e felizes a todo momento, independente do que aconteça em nossa vida pessoal ou em nossa casa familiar. Pois a morte apenas nos conduzirá à vida eterna. Repito, a morte em Cristo apenas nos conduzirá à vida eterna. E este caminho, segundo as leituras bíblicas, é inevitável, em razão de que o próprio Jesus passou pela morte, passou por ela e ressuscitou. Assim, todos que morrem em Cristo ressuscitarão. Por isso, o apóstolo diz que os cristãos não devem se entristecer como os pagãos que não acreditam na ressurreição de Cristo. Infelizmente, a modernidade no mundo atual, por vezes, quer tentar apagar todas as lâmpadas dos fiéis cristãos que ainda acreditam na ressurreição. Em função disso, nesses tempos atuais, muitos cristãos podem estar parecidos com as 5 jovens imprevidentes e se esquecendo de que, de um jeito ou de outro, o noivo irá chegar. Ora, então, se ainda temos tempo, devemos encher nossas vasilhas de óleo e aguardar vigilantes a chegada do noivo tão esperado por todos nós cristãos. Não deixemos nos enganar pelas artimanhas do mundo atual, do mundo pagão. Com as nossas lâmpadas acesas e vasilhas cheias de fé, esperança e caridade, tomemos ciência do quanto é importante, neste tempo atual, lutar e ir ao encontro da sabedoria. E ao encontrá-la, deixemos ser conduzidos por ela. A leitura de hoje diz que ela sabe tudo. Povo de Deus, a sabedoria, parece redundância, a sabedoria de Deus sabe tudo. E até nos antecipa tipos de conhecimentos e também de acontecimentos. E está sempre à frente da noite escura. Significa que a sabedoria pode nos acalmar e nos dar todo o conforto para a nossa alma em relação a tipos de receios referente à morte e ressurreição de Cristo e também da nossa. Ora, se fomos batizados no sangue de Cristo, não devemos ter receio algum sobre a ressurreição dos mortos. Na questão 53, artigo 1º, São Tomás diz assim: Cristo ressuscitou para louvor da divina justiça, para a instrução de nossa fé. Olha só quantos ensinamentos. Para nos dar esperança, para nos dar nova vida, para aperfeiçoar a nossa salvação. Sabemos que o doutor Angélico é senhor de uma teologia vital para a igreja de nosso Senhor. As motivações descritas por ele neste cenário nos garante que todos que morrerem em Cristo serão justificados, ou seja, serão salvos. Na prática religiosa, temos que seguir as instruções evangélicas. E se a liturgia nos indica, de um modo geral,
e também nos incita a ir ao encontro da sabedoria, assim precisamos fazer. Será a sabedoria a nos conceder todas as nossas necessidades, vigentes e também futuras, a fim de nos preparar cada vez melhor com vistas a aguardar o tão esperado noivo. Não devemos temer ou ter tipos de receios, mas busquemos a sabedoria divina enquanto temos tempo, para que ela, que tudo sabe, nos liberte de todos os nossos medos e receios, angústias e sofrimentos. Busquemos juntos a sabedoria que vem de Deus. Deus abençoe você e toda a sua família.